Garou é um monstro. Música foda. Tá lançando a terceira temporada de One Punch Man e poupo meus comentários. E nada mais justo que fazer um vídeo do meu personagem favorito da obra. Garou é um personagem muito bom. Ele é fácil de se entender e com muitas camadas para podermos analisar. É um personagem bem complexo. E pessoal, eu queria agradecer o feedback que estão dando nos vídeos, isso me alegra muito, de verdade. E peço que se estiverem gostando do conteúdo, para se inscreverem no canal e comentarem sugestões de vídeos caso tenham alguma. E também peço para que me sigam no Twitter, eu posto coisas relacionadas aos próximos vídeos, lançamentos de alguns mangás e enfim, me segue lá. Então, se me dão licença, vamos falar sobre Garou, o monstro humano. Garou, quando criança, já tinha um forte senso do que considera certo e do que considera errado. Ocorreu uma situação onde ele e seus amigos estavam brincando de heróis. E quando Garou alerta o seu amigo, que se chama Tatsu, dizendo: "Ei, não faz isso aí não, mano", defendendo o menino que estava sendo intimidado, eles decidem que agora, quem seria o monstro seria o próprio Garou. Ah, é, né? Então o monstro agora é você. Quê? Então, ele replica o mesmo comportamento dos amigos, derrubando Tatsu no chão. E isso causa estranheza nas crianças. E numa atitude muito covarde partindo deles, seguram Garou e o chutam. O monstro Garou foi derrotado. Mal sabiam eles a merda que eles fizeram, irmão. Na aula, ele se irrita e chama Tatsu pra lutar, pois eles estavam lhe importunando. Eu não quero brincar de monstro, não tem graça. Se eu vencer, você vai parar de me irritar. E novamente, de modo covarde, seguram Garou e começam a insultá-lo. Garou foi demonizado pela turma inteira que apoiava a Tatsu, mesmo ele sendo a vítima. Quando finalmente reagiu, disseram que ele estava tendo um surto de raiva. Os professores, sem buscar a verdade, acreditaram na versão da maioria e o puniram como se ele fosse o agressor. A partir daí, Garou passou a ser chamado de monstro, e ele mesmo passando a acreditar que era de fato um. E foi bem ali que ele começou a ganhar simpatia do outro lado da história. Ele mesmo diz que aquilo não é bullying, mas sim uma adaptação fiel da vida real em um jogo de crianças. Aqueles que terminam tendo papel de heróis devem ter o apoio das pessoas. E no caso do Garou, ele não era o herói. No fim do dia, as pessoas só estão seguindo a vontade do povo que quer vê-lo morto. E depois de experimentar o tipo de injustiça que apenas o pensamento de grupo e a mentalidade da multidão podem fomentar, ele decidiu que o mundo inteiro estava podre. Todos decidiram que ele era mau desde o início. Garou reconheceu as inconsistências da sociedade já desde cedo e decidiu se tornar um monstro, pois é esse lado da história que ele se simpatizou e o seu trauma o havia convencido que de fato ele era um, que ele não poderia ser amado, que ele não poderia ter amigos e que no fim estaria fadado ao fracasso. Então a partir daí, irmão, é só pauleira. Garou cresce e percebe que é fraco, reconhecendo de fato sua fraqueza, e participa do dojo de Silver Fang, e foi lá onde ele aprendeu as suas artes marciais. Bang foi como um pai para Garou, dando comida, abrigo e se tornando seu mestre. Inclusive, um outro personagem interessantíssimo de One Punch Man. E quando ele é expulso do dojo, já sendo o melhor aluno dali disparado, Garou não percebe, mas perdeu algo importantíssimo a ele. Pessoas que se importam com seu bem-estar. Pessoas que não o viam como um monstro. Só que a sua ideologia era tão forte que ele era incapaz de enxergar isso. E então começa a porra da jornada do caçador de heróis. A esse ponto da história, Garou, já como caçador de heróis, depois de todos os acontecimentos no torneio e na conferência, já começa a espalhar o seu título de monstro. E é importante ressaltar que, como caçador de heróis, ele não mata ninguém. Ele deixa os heróis impossibilitados de lutar, apenas para provar o seu ponto que falaremos mais tarde sobre. Ele diz que a sociedade é injusta e desigual e que as pessoas intituladas como heróis também fazem parte disso. Ou seja, é um reflexo do que ele viu quando era criança. Mas quando o ciclista diz que pra Garou se desculpar e ir embora, ou seja, de fato um herói que não segue necessariamente status, Garou apenas responde: "O meu plano de matar você não mudou nem um pouco", deixando ele e todos os heróis do local impossibilitados. Garou diz que a sociedade é injusta e parte pra cima do herói não porque ele é maligno, injusto ou alguma coisa assim, mas sim pelo que ele simplesmente representa na sociedade.
O ciclista é a representação de um herói. E saindo dali, Garou conhece um personagem muito importante para sua jornada, que é o Tarel, um menino que estava ali lendo o catálogo dos heróis. Então ele pede o catálogo emprestado e começa a conversar com Tarel sobre monstros. E como os monstros são maneiros, com o menino respondendo que ele tem um péssimo gosto. Acaba sendo um reflexo da sociedade de One Punch Man. O garoto gosta dos heróis. E mais pra frente, quando se reencontram, Tarel está numa situação parecida com a de Garou quando ele era criança, sofrendo nas mãos de seus colegas, que quando veem que a situação ficou feia, largam o seu amigo ali. Tarel chora, pois não consegue se impor, e Garou entende isso e passa a aconselhá-lo, com empolgação no rosto. No mesmo capítulo, quando percebe que os heróis irão atirar na cabana, ele não pensa duas vezes para proteger o garoto. Ele derrota todos os heróis classe A no local e, ao receber os tiros da metralhadora da morte, fica na frente da cabana e não deixa um tiro encostar em Tarel. E, mano do céu, essa luta é muito foda, velho. Ele derrota todos, ele tá com febre, ele tá ferido e ele derrota todos os heróis de classe A. Essa luta é muito interessante, pois os heróis classe A falam da questão do ranking a todo momento e como eles podem ser tão incríveis quanto os heróis de classe S e querem caçar Garou justamente nesse intuito. E Garou, em seu último ataque, diz: "Vocês são os únicos que se preocupam com esse papo de ranking, não são nem um pouco divertidos", enfatizando novamente o seu eu criança. Heróis não são nada divertidos. Garou, a essa altura, é chamado de diversos outros nomes, como monstro humano, bandido, mas não necessariamente de monstro. E a primeira vez que ele é chamado desse nome no mangá é por Tarel nessa situação, que quando o vê, foge de medo. E ali, Garou fica sem reação nenhuma. Era isso que ele queria mesmo? Na mesma cena, quando ele enfrenta Bang, seu mestre, está cada vez mais parecendo um monstro. E o autor reforça muito bem isso no desenho, cara. Pois a sua monstrificação estava ocorrendo. Ao ser capturado pela associação, os próprios monstros o chamam de humano. E isso é interessante, pois Garou não é um monstro ainda. Orochi diz para que ele trouxesse uma cabeça de um herói. Daí sim, eles teriam certeza de que Garou é de fato um monstro e poderia entrar na associação. Mas ele mesmo diz a si próprio: "Obviamente eu vou ignorar uma ordem surreal dessa. Só vão me aceitar se eu matar um herói? Que lógica de merda é essa?" E aqui entendemos que Garou não é mau. Ele quer provar um ponto, de que os heróis são falhos e que não há só um lado na história. Por isso ele não mata ninguém. Mas mesmo com essa visão distorcida de si mesmo, ele ainda de fato não é um monstro. Ele é um homem que se preocupa profundamente com a injustiça e com a proteção dos fracos e não amados da tirania da maioria. E ele vê isso novamente em Tarel. Seus amigos estão tacando pedra nele, o chamando de, ironicamente, monstro. Garou grita pra pararem, porque se importa. Manda ele ir pra casa e ouve do menino: "Desculpa, tio. Você me protegeu dos tiros e os heróis estavam errados naquele momento. Eu sabia que você era um aliado da justiça." Garou sente nojo. Ele é sim do bem, é sim um cara bom, mas ele não quer se associar a esse tipo de fama e nome por ter passado por tudo que passou. Ele nega a sua própria essência, que é uma essência de um cara do bem. Bom, quando a associação percebe isso, levam Royal Reaper e Bug God pra poder caçá-lo. Eles partem pra cima de Garou, que nesse momento, como um herói, estava protegendo Tarel dos monstros. Você é só um humano bizarro, que é obcecado com o fato de querer ser um monstro, ou é um monstro de verdade? Por que não tenta matar a criança? Monstros são criaturas que abandonaram a sua identidade humana. Somos seres que cortaram laços com o mundo humano. E como resposta, eu já disse antes, crianças deveriam ir pra casa. Se livra dessa merda. Você precisa aprender a se proteger. São situações assim onde você precisa ser forte. Levanta, Tarel! E então declara guerra para a associação de monstros. Os heróis então invadem a associação de monstros, conseguem derrotar Orochi e Garou está como prisioneiro e consegue escapar com esse quadro bizarramente e estupidamente foda. E quando recupera a consciência, pergunta o que está acontecendo e a sua primeira preocupação é sobre Tarel, se ele estava bem. Você tem a audácia de falar que eu tô brincando de monstro. E você, não tá só brincando de herói? Vocês heróis são todos uns merdas. E o apoio que vocês recebem daquele público de merda me deixa puto. Você jamais vai poder parar essa brincadeira de monstro. E ao continuar seus ataques, o limitador do Garou está começando a se quebrar. É nessa luta também que Garou
simplesmente desmonta o psicológico do Darkshine. Nesse ponto da história, as suas roupas, já fundidas ao seu corpo, mostram a monstrificação avançando cada vez mais enquanto seu limitador quebra. Ele tá tão insano que o Darkshine começa a sentir medo dele. À medida que Garou começou a se transformar no que ele quer, um monstro, ele percebeu na luta que estava apenas reproduzindo o comportamento daqueles que o atormentavam. Quando ele diz que vai arrancar as orelhas do herói, ele se lembra de que faziam exatamente isso com Tarel e com ele. Garou, na verdade, nunca quis ser assim. Ele nunca se considerou um valentão. Seu conceito de monstro e herói a esse ponto já se misturaram, tornando difícil distinguir certo e errado. Garou tá com muita dúvida sobre o que tá rolando na vida dele. Agora, um conceito de extrema importância que rodeia o nosso personagem é o mal absoluto. Garou vai ultrapassar os heróis, o bem, os monstros, o mal e todo o conceito que a sociedade entende como certo e errado. Ele vai ser um motivo de temerem. Diz que o mal irá desaparecer em um mundo onde a existência não é garantida. Bullying, discriminação e até mesmo guerra cessariam, porque temeriam ele. O que o mundo precisa é de um mal absoluto e imparcial. É bem Light Yagami e Makima, não? Tão light que nesse ponto em suas memórias vemos elas consumidas pelas trevas e ele mesmo se enxergando como um monstro e não mais um ser humano. Por isso ele começa a chorar, lembrando de Tarel, e a sua monstrificação evolui ainda mais. Garou se sente ofendido quando Saitama diz que ele não parece um monstro e que tá indo embora. Ele banaliza Garou e deixa ele falando sozinho. Garou parte pra cima e toma um golpe de Saitama. E ali ele lembra de quem ele deveria ter como alvo principal. Aquele careca misterioso e muito forte com quem eu dava de cara toda hora. Garou então parte pra cima de Saitama e eles finalmente começam a lutar. No meio do conflito, ele encontra Tarel, que enfatiza que dessa vez não irá fugir, pois o reconhece como o herói. E de fato, Garou é um herói, mano, mas ele se nega. Você é um herói. Essa foi a 4ª vez que me salvou. Pra mim, você é o maior herói de todos. Por favor, para de fingir que é um monstro. Garou então fica mais confuso ainda e diz pra Tarel não chorar, porque logo agora ele tá conseguindo mostrar que um monstro pode vencer. Tarel tem que parar de chorar porque senão ele vai desistir. Ele não se contém e diz: eu tô prestes a destruir o teu jeito de ver a vida. Eu vou te mostrar o quão incapazes os heróis são e colocar um fim permanente no mundo irracional que nos fez chorar. Ataques, velocidades, nada funciona com Saitama. Ele diz que Saitama é a injustiça encarnada e é derrotado mais uma vez, saindo de sua monstrificação. Eu serei mesmo derrotado por essa justiça invencível. E aí, tudo acabou? Garou perde, mas eu posso te ouvir. Deus fala com Garou, ele estende a mão. Deus, na imagem de seu querido mestre, diz: venha. E enfim, Garou retorna com galáxias nos seus olhos, com um poder cósmico. Garou ganhou conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo. Ele soca Saitama e danifica seu uniforme, e utiliza o modo Saitama. Ele é capaz de rivalizar contra Saitama e continua com seu discurso de heróis. E finalmente, ao aparecer para outros heróis, ele é enfim chamado de monstro. Finalmente, eu me tornei o mal absoluto. E pedindo desculpa a Tarel, vai executar os heróis, matando todos em sua volta apenas com a radiação emitida pelo seu corpo. Genos parte pra cima, com Garou confrontando ele e Blast juntamente. Falta apenas um objetivo para alcançar o seu mal absoluto nesse ponto do campeonato, que é Saitama. E para supri-lo, Garou mata Genos, para que ele utilizasse todo o seu poder. Chegou meio tarde, não foi? E Saitama, enfim, luta a sério, partindo em direção a Garou com um soco super sério. Blast consegue teleportar os dois a tempo para uma lua de Júpiter e a luta continua. E é uma luta incrível, muito bonita de se ver, extremamente bem desenhada, extremamente criativa. E quando voltam para a Terra, depois de muita luta, Garou vê Tarel, mas dessa vez não estava lá para salvá-lo, afinal ele mesmo havia o matado pela radiação. Ele se arrepende e se ajoelha para a justiça dos heróis. Se tivesse me matado com uma cara arrogante, falando aos monstros do seu ideal de justiça, eu podia partir como um mal de verdade. Agora, por minha causa, quem eu mais queria salvar
mudando o mundo para isso, está morto. Garou, na verdade, se apoiou em Tarel esse tempo todo. Ele queria uma justificativa para continuar seguindo sua ideologia em frente e falhou miseravelmente. Saitama, então, com a inversão da causalidade absolutamente inevitável, consegue voltar no tempo, a pedido do próprio Garou, e encerrar com a luta ali mesmo, com somente um único soco, antes de que toda a tragédia e toda a luta que a gente viu ocorresse. E tem um debate muito interessante na comunidade que diz que ali não era Garou, mesmo ele enfatizando que estava totalmente consciente do que estava fazendo. Garou nunca matou nenhum herói, pois não era esse o seu objetivo. Mas ali, ele não liga das pessoas morrer de radiação e não sente nenhum remorso ao matar Genos. Muito pelo contrário, ele faz isso como moeda de troca para que Saitama lutasse a sério, mesmo sem se importar com a vida. A minha visão disso é que ali era sim Garou, mas ao mesmo tempo, não. Ele recusa apertar a mão de Deus, mas pelo fato de ele ter encostado, acaba ganhando poder e parcialmente o controle dele. Ali era Garou, mas não com 100% do controle que nem ele diz. É como aquela frase de dê um poder a um homem e verá que ele é de verdade, sabe? Garou, por essência, é aquilo, mas com a influência de Deus, acaba tendo seu ideal elevado ao extremo. Enfim, voltaram no tempo e tals, e as pessoas então começam a bater no Garou por tudo que ele já fez, tendo a decisão de que iriam assassiná-lo, mas são impedidos por Tarel, que avisa a todos que Garou o salvou e todos eles são maus. Vocês não são heróis? Como podem fazer isso? E no fim, o mal absoluto venceu essa batalha. Ele conseguiu mudar a mentalidade e o jeito que Tarel vê a vida. Garou então, após a batalha, decide voltar ao dojo de Bang e ficar com ele, tanto para se redimir de seus pecados, ficar mais forte e tentar de alguma forma mudar o mundo. E a primeira pessoa que ele conseguiu mudar foi Tarel, se tornando seu herói favorito e fazendo-o aplicar os seus ensinamentos. Bom, a história quer que você pense que o Garou está certo. Quase alguém que tem um ponto até que válido, que faz sentido. Em qualquer outra obra, ele seria o vilão antagônico ao protagonista, cheio de nuances, exatamente o tipo de personagem que hoje em dia está muito em alta. A narrativa coloca a gente na perspectiva de Garou. A gente acompanha sua trajetória como se ele fosse o protagonista. Em grande parte, inclusive na segunda temporada do anime foi isso, sendo injustiçado em certas partes, tirando Saitama de lado. A virada do personagem é justamente essa. Ele nunca foi tão profundo quanto ele mesmo achava. No fundo, ele era só um valentão, como qualquer outro. Machucava pessoas porque era inseguro, imaturo e preferia odiar ao invés de entender o próximo. Mas é aí que a escrita brilha. Garou acaba sendo tão complexo e cheio de camadas quanto um vilão realmente mau e vilão por essência. E de verdade, One Punch Man, na minha opinião, brilha muito bem nesse quesito. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixem o like se gostaram e se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos. É isso, fui!